Olá, veja os destaques do portal da Assembleia de hoje. Criação de frente parlamentar em defesa da agricultura familiar e a primeira reunião da Comissão de Constituição e Justiça foram temas da sessão plenária desta quarta-feira. Deputados estaduais voltam a fazer vistorias em condomínios da Cirela. Mais de 600 mil eleitores devem fazer o cadastramento biométrico no Tribunal Regional Eleitoral. E mais, cooperativa transforma resíduos sólidos em fonte de renda para famílias em Paço do Lumiar. E ainda, conheça o Escape Game, o jogo virtual que está chamando a atenção dos apaixonados por mistérios e raciocínio lógico. Olá, Os parlamentares debateram na sessão plenária de hoje a criação de uma frente em defesa da agricultura familiar. E hoje foi realizada também a primeira reunião da Comissão de Constituição e Justiça. Quem tem mais informações sobre os trabalhos dos deputados é o repórter Joelson Braga. Boa tarde, Joelson. Olá, boa tarde a você, boa tarde a todos que nos assistem. E na sessão plenária desta quarta-feira, vários parlamentares usaram a tribuna para trazer temas importantes para o interesse dos maranhenses. Mas a gente destaca alguns aqui. O deputado Adelmo Soares, por exemplo, anunciou a criação da Frente Parlamentar em Defesa da Agricultura Familiar e demonstrou preocupação quanto à aposentadoria rural. Eu conversei com o parlamentar. A nível de estado, a soma de todos os FPM, de todos os municípios, incluindo a capital, chega a pouco mais de 3,5 bilhões por ano. E a soma de todas as aposentadorias rurais chega à soma de 7,9 bilhões, quase 8 bilhões de reais. É quase que o dobro, é mais do que o dobro. Então nós entendemos que a partir dessa luta, incorporada junto com os deputados estaduais e também com a FAMEN, que vamos chamar para o debate, nós haveremos de construir uma grande proposição para que essa medida provisória não venha afetar a nossa população. Ainda na sessão desta quarta-feira, a deputada Detinha apresentou um projeto que trata sobre a colocação de piso tátil na orla marítima da capital maranhense e também isso deve acontecer em outros locais no estado do Maranhão. Eu conversei com a parlamentar e ela falou sobre essa questão. A gente vê que os deficientes, os portadores de deficiência, eles são capazes de muito mais. E são vistos hoje em dia, às vezes, só pela deficiência que eles têm. E também eles, além da capacidade nas profissões, capacidade que possam fazer muito mais, eles não têm esse prazer que a gente tem de pisar na areia, de curtir o mar. O máximo que eles chegam nos calçadão e vendo a natureza de longe. Então essa foi a minha ideia de que eles consigam chegar o mais próximo possível, que eles consigam botar o pé na areia, que eles consigam sentir essa natureza tão bela que nós aqui de São Luís temos. Também medidas provisórias e vetos governamentais que estavam parados na casa. A gente resolveu tratar logo desse assunto hoje para não permitir que a pauta fique grande dentro da CCJ e a gente atrapalhe o desenrolar dos trabalhos na Assembleia Legislativa. Nossa ideia na Comissão de Constituição e Justiça, e é o que nós vamos fazer, é que constantemente a gente zere a pauta da comissão, fazendo com que todos os projetos possam chegar ao plenário, já com a relatoria quanto à constitucionalidade ou não. Ok, obrigado, deputado. Está, portanto, o deputado Neto Evangelista falando sobre a instalação da CCJ aqui na Assembleia Legislativa. Lembrando que você pode acompanhar os trabalhos dos parlamentares, além da TV Assembleia, por meio da Rádio Senado no prefixo 96.9 e também por meio das nossas redes sociais. Joelson Braga para a TV Assembleia. Membros da Comissão Parlamentar da Assembleia Legislativa voltaram a fazer vistoria em um condomínio de responsabilidade da construtora Cirela, a pedido dos moradores. A empresa está sendo investigada por denúncias de irregularidades nos empreendimentos. Também compareceram à vistoria representantes do Ministério Público e Prefeitura de São Luís. Os deputados Wellington do Curso e César Pires se reuniram com autoridades, representantes da Prefeitura de São Luís e técnicos para vistoriar as condições das torres do condomínio Jardins, que foram alvos de uma comissão parlamentar de inquérito na Assembleia Legislativa no ano passado. O objetivo da visita foi avaliar as correções feitas pela construtora Cirela após as denúncias. A expectativa que nós estamos vivendo é que haja resolutividade e que os moradores retornem aos seus prédios com segurança, com a vontade de viver sem problemas e sem sequelas de tudo aquilo
que aconteceu, sobretudo do aspecto físico do prédio, mas do aspecto emocional, por terem vivido esse problema, ainda vai demorar muito tempo. Mas serviu como exemplo também a tantos quantos outros empreendedores no campo da construção civil. Ficou um alerta. Nós recebemos essas denúncias na Assembleia ou as denúncias pelo Ministério Público, a Promotoria do Consumidor, nós de pronto atendemos esse chamado, levamos para a Assembleia Legislativa, tratamos de uma audiência pública, realizamos uma CPI e damos continuidade a esse trabalho. Hoje estamos novamente aqui acompanhando essa fiscalização, acompanhando essa visita de inspeção, para que possamos dar garantia aos moradores e o trabalho que a Assembleia Legislativa vem fazendo, não de intromissão, mas de respeito e apoio aos moradores da nossa grande São Luís. Por conta de vários problemas estruturais identificados, os moradores já estão há mais de um ano aguardando a conclusão das reformas para retornar aos apartamentos. Todo esse processo tem sido acompanhado pelo Ministério Público desde o início. Os laudos, tudo que foi feito, que está juntado no processo é imenso, está no Ministério Público, condiz com o que a gente está vendo visualmente, quando na época era tudo muito bonito, mas por dentro tudo muito cheio de defeitos, vícios construtivos e colocando inclusive as pessoas que moram, que transitam aqui dentro em perigo. Hoje não mais, tanto que nós estamos aqui com tranquilidade que realmente a coisa mudou. O próximo passo é aguardar os novos laudos técnicos para que a Prefeitura possa emitir o habite-se, autorização que devolverá à construtora o direito de liberar os imóveis para a moradia. Nós vamos aguardar o relatório final desses técnicos a respeito das condições de habitabilidade. Se houver tudo ok, até amanhã acredito que finaliza esse relatório e próxima semana a gente poderá liberar o habite-se ou não, repisando, apenas tão somente se tiver tudo ok. O Tribunal Regional Eleitoral deve cadastrar todos os eleitores maranhenses até 2020. Para atingir a meta, pelo menos 600 mil eleitores devem fazer o cadastramento biométrico em todo o estado. O cidadão que ainda não está inscrito no sistema do TRE deve procurar os fóruns eleitorais para atualizar o cadastro. Mais de 76% dos eleitores maranhenses fizeram o cadastramento biométrico realizado pelo Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão para as eleições de 2018. A meta até 2020 é cadastrar todos os eleitores maranhenses no sistema biométrico, em que o eleitor tem foto e digital cadastradas no sistema eletrônico do TRE. Mais de 600 mil eleitores devem fazer o cadastramento. A intenção do TRE é tentar regularizar o cadastro eleitoral para evitar fraudes nas eleições de 2020, cumprir uma meta que nós cumprimos no ano de 2018, entregamos para a população mais de 70%. Nossa meta era 70%, entregamos 76% do estado biometrizado. Nossa meta para 2020, 92% do estado esteja totalmente biometrizado. E como é que se faz isso? Com as revisões biométricas. Iniciamos já esse ciclo de janeiro e para fazer todas as visitas técnicas, para fazer uma parceria com o Poder Público Municipal e Executivo e, às vezes, com o Legislativo, para ceder à Câmara. Como é essa parceria? Os servidores que vão ser coordenados pela Justiça Eleitoral. Importante ressaltar que nós fazemos todo o crivo desses servidores, sem filiação partidária, que não tenha vínculo político, e fazemos um treinamento, porque eles são subordinados à Justiça Eleitoral, ao juiz da zona eleitoral. Então, nós fazemos toda essa análise. Cumprindo, vamos entregar para a população um cadastro eleitoral biometrizado para evitar as fraudes e a pluralidade de inscrições. Dos mais de 4,5 milhões de eleitores no Maranhão, mais de 3 milhões já fizeram cadastramento biométrico. Os eleitores de Governador Edson Lobão, de Campestre do Maranhão e Itinga, na região Tocantina, e Afonso Cunha e Parnarama, na região dos Cocais, também vão realizar o cadastramento biométrico. Ao eleitor, é recomendado procurar os fóruns eleitorais ou local indicado pelo TRE para fazer o cadastramento eleitoral. Se ele já for eleitor daquele município, basta ele levar os seus documentos de identificação, ou seja, um documento público, identidade, e o comprovante de endereço, que pode ser o atual. Se ele quiser fazer a transferência do domicílio eleitoral, aí já é diferente. Ele precisa levar os 3 últimos comprovantes de residência ou de vinculação com aquela localidade. Ele pode também levar sua documentação de identificação e ainda dizer sua certidão de quitação com a Justiça Eleitoral. Se ele não tiver, por exemplo, deixou de votar em uma eleição, o título não foi cancelado, não justificou, ele vai pagar aquela multa, ou algumas vezes o juiz entende por dispensá-la, porque não existe agência do Banco do Brasil na região, e assim ele se regulariza com a Justiça Eleitoral. Veja no próximo bloco, Cooperativa de Passo do Lumiar transforma resíduos sólidos em fonte de renda.
E mais, conheça o jogo virtual que exige raciocínio lógico, rapidez e faro investigativo. Nós voltamos já. Uma cooperativa formada por catadores de resíduos sólidos em Mocagituba, no município de Passo do Lumiar, transforma descartes em renda familiar. Mas, para manter o trabalho, a equipe está precisando de doações de materiais e, assim, garantir o sustento das famílias. Neste galpão, que fica na MA 204, Estrada da Maioba, funciona a primeira cooperativa de reciclagem de lixo de Passo do Lumiar. 19 famílias dependem desse trabalho. Materiais descartados como papelão, garrafas PET, tampas plásticas e ferro ganham destinação com muita responsabilidade. Seu Valdemilson é o fundador e explica como eles realizam a coleta do lixo em diversos bairros de São Luís. A gente trabalha a partir de 8 horas, a gente se reúne todo mundo no galpão, aí a gente faz um manejo de rota dos grandes geradores, a gente vai pegando os grandes geradores, é o Carone, é o Mar Doce, supermercados, grandes geradores que a gente tem. Tem uma faixa de 9, quase 10 geradores, mas é pouco material. Aí a partir de 5 horas, 5h30, a gente cai no campo, na rua, por a conta da gente, para poder ajeitar a renda da gente. Lixo para uns, fonte de renda para esses trabalhadores. Tudo o que chega aqui vira dinheiro. Só de papelão, a cooperativa vende em média 3,5 toneladas por mês. O papel branco chega a quase 3 toneladas. O plástico filme, 1 tonelada. Todo o material reciclável que a gente faz, todo o trabalho que a gente tem de selecionar, separar, para poder mais na frente vender. Como vocês podem ver aí, o material ainda está sem valor porque a gente não tem nenhum maquinário, nenhum tipo de maquinário, mas a gente, de forma seletiva, a gente vai selecionando, separando todos os materiais para mais na frente revender. Mas eles precisam fazer coleta porque o que é vendido não é suficiente. Por isso, as doações são importantes. Hoje, a cooperativa recebe material de 8 empresas. É necessário mais doação. Quem tiver grandes faculdades, que tem muito caderno, que joga fora, destina, vende para outros empresários que já tem muito. Porque não dá para a gente que está precisando. Ajudar a cooperativa. A gente está aqui precisando, a gente está pedindo uma ajuda do apoio dos grandes empresários, das pequenas empresas que gera muito papelão, gera filme, gera muito resíduo. A gente está aqui para ajudar também a contribuir com o meio ambiente. A cooperativa começou a funcionar em dezembro do ano passado, quando o lixão de Passo do Lumiar foi desativado. Antes eles trabalhavam no meio do sol, da chuva, em condições insalubres. Agora conseguem realizar suas atividades nesse galpão, que foi cedido pelo governo do estado. Seu José trabalhou no lixão por mais de 10 anos. Depois que mudou para o galpão, muita coisa melhorou, mas a renda ainda precisa aumentar. Depois saiu de lá, que está aqui, aí nós estamos trabalhando, melhorou um lado. O ambiente, porque nós estamos trabalhando aqui no galpão, aí estamos pegando o material no João Paulo, é o PET, é o PAD, algum material também que recebe também doação aqui, que vem algumas pessoas vêm fazer doação. Agora piorou uma parte, o dinheiro, a renda. Diminuiu? Diminuiu. Lá no mais baixo eu tirava R$150 por semana. E aqui, um mês todo eu tirei 188, outro dia 200 e pouco. Graças a Deus, agora a gente está aqui dentro do galpão, coberto, não estamos mais na chuva, não estamos mais no sereno. A gente está com um trabalho digno, porque lá no lixão não era digno esse trabalho para a gente, nas condições que a gente estava. E agora aqui a gente está muito melhor, graças a Deus. Foi divulgado hoje o resultado da segunda chamada do programa Universidade para Todos, o ProUni. Os pré-selecionados têm até o dia 27 para fazer a matrícula na instituição de ensino superior com os documentos que comprovem as informações da ficha de inscrição. O ProUni concede bolsas de estudos parciais ou integrais em cursos de graduação em instituições privadas de educação superior. A lista da segunda chamada pode ser consultada no site prouni.mec.gov.br. Um jogo que reúne pessoas em uma sala com a missão de desvendar um mistério em 60 minutos. Assim é o Escape Game, um jogo que vem chamando a atenção de quem gosta de desafio, raciocínio lógico e imaginação. Muita gente não sabe, mas São Luís conta desde setembro do ano passado com uma casa de jogos reais.
A ideia surgiu no Japão e se espalhou pelo mundo e conta com desafios em que os jogadores têm que usar o raciocínio para conseguir vencer cada etapa da brincadeira. Nesta casa, que fica no bairro do Turu, em São Luís, uma estrutura foi montada para garantir a diversão dos amantes dessa nova modalidade, ainda pouco conhecida no Maranhão. Olha, acima de tudo é uma experiência incrível. O que a gente diz é que a pessoa tem que vir conhecer, tem que vir jogar o escape para conseguir entender o que é. Mas se a gente fosse resumir, o escape game ele é um jogo de fuga, na tradução literal, onde a equipe entra dentro de uma sala que é tematizada com um cenário real e ela precisa desvendar enigmas, cobrir desafios para conseguir escapar dessa sala. Então te lembra daquela coisa bem detetive, bem, né, que envolve raciocínio lógico, inteligência, onde a equipe é desafiada realmente dentro de um determinado tempo para conseguir escapar da sala. A casa oferece vários desafios, entre eles a simulação de uma rebelião no presídio de Pedrinhas, em São Luís. Pessoas de todas as idades podem participar do desafio, que tem tempo determinado para ser concluído. Esse grupo aprovou a brincadeira. Foi uma experiência incrível, é muito diferente de tudo que a gente vê por aí. E é uma iniciativa muito boa, porque é o primeiro daqui do Maranhão e, assim, é muito complicado no começo, parece ser muito difícil, mas ao decorrer do tempo, quando a gente vai descobrindo as pistas e tudo mais, abrindo os cadeados, fica muito fácil, muito legal. Cada etapa da brincadeira precisa ser vencida e o trabalho em grupo ajuda a vencer mais rápido cada desafio dentro de cada espaço. Foi muito emocionante, todo mundo junto tentando descobrir, achar como sair de lá e faltou poucos momentos para acabar o jogo, mas a gente finalmente conseguiu sair. No começo, por ser uma coisa nova, até que as pessoas ficam com o pé atrás em conhecer, né? Mas depois que vêm aqui, jogam a primeira vez, fazem o primeiro jogo, têm a primeira experiência do que é o escape game, aí parece que é uma coisa viciante, né? As pessoas gostam, voltam, né? A gente já teve pessoas físicas aqui, com empresas, então todas elas retornaram aqui pra gente. O Portal da Assembleia fica por aqui. Para rever as reportagens de hoje, acesse o site al.ma.leg.br/tv. Uma ótima tarde e até amanhã.